Olá, são 5 da manhã. Eu quero postar esse episódio daqui 3 horas, às 8 da manhã. Eu comecei a gravar esse podcast 1 da manhã e eu achei que em 1 hora eu ia conseguir. Mas não tô conseguindo. E eu quero tentar gravar porque eu quero manter a meta de um episódio por semana. E esse será então o segundo episódio do mês e ao mesmo tempo o penúltimo do mês barra ano. E o tema de hoje foi uma coisa que. Uns questionamentos que veio à minha cabeça depois de assistir Ainda Estou Aqui, do Walter Salles, e que eu juntei com outros questionamentos que eu pensei sobre depois de assistir Masterchef Confeitaria. Foram duas coisas que eu assisti essa semana e eu linkei elas quando eu penso sobre potencial de mudança. E o que seria potencial de mudança? É o poder de algum fator, algum, alguma questão assim, conseguir mudar. É o poder de o filme gerar uma mudança, sabe? E aí, quando eu falo de mudança, eu tô pensando em mudança na sociedade, na política, nas estruturas econômicas, qualquer mudança, sabe? E não é uma mudança gigante, mas é tipo colaborar para mudanças estruturais, colaborar para melhorar o mundo, basicamente, sabe? De um jeito romantizado seria isso. E é um tema diferente, né? Porque normalmente eu trago temas mais informais, digamos assim, que eu parto de experiências pessoais, relatos sobre relacionamentos, sobre questionamentos pessoais, sobre questões profissionais e tal. E o tema de hoje vai ter uma abordagem mais geral, mais generalista, sobre a sociedade, mas não vindo como uma questão assim super embasada e teórica, mas como uma análise pessoal ainda sobre mudança social, mudança sociopolítica, sociopolítica econômica. São palavras grandes, mas eu não vou aprofundar em nenhuma delas. Eu tô mais falando sobre essa capacidade de mudança mesmo, que é uma questão geral. E ainda que eu esteja cansado, eu tô bem animada de trazer esse tema, porque eu acho que resgata um pouco e apresenta um outro lado meu aqui, que é o meu lado mais acadêmico, assim, me remete muito a quando eu tava na faculdade, ainda que eu não gostava do curso em si, né, tipo, de ter o diploma de Relações Internacionais, eu gostava muito dos ensaios que eu tinha que entregar, que tinha essa abordagem crítica, analítica, eu gostava de misturar teorias e criticar teorias pra juntar, pegar uma coisa da outra, juntar, tipo, isso era uma coisa que eu achava muito da hora, sabe? E aqui eu não vou trazer, né, essa parte teórica, ficar botando referências e tal, mas eu acho que dialoga com esse formato que eu tinha e que eu gostava. Então eu tô bem animada de trazer isso aqui e eu espero que seja bem-vindo. Então bora falar sobre Ainda Estou Aqui, Masterchef Confeitaria e potencial de mudança. Bom, eu assisti o filme faz uns 2 dias. Eu levei um pouco mais de tempo para ir pro cinema porque eu queria ler o livro antes. E eu gostei muito de ter feito isso, mas eu vou focar no filme. Eu achei o filme bom, eu achei o filme bem bom. Mas eu não achei o filme assim tão incrível quanto eu achei que ia ser pela reação que tava tendo nas redes sociais e as aclamações, sabe? Eu não sei como foi pra vocês, mas pra mim, quando o filme foi lançado, o meu Instagram tava cheio de stories falando como esse filme era incrível, colocando a música do Erasmo Carlos, tendo essa campanha para pro filme, pros atores irem pros Oscars. Eu achei que seria um filme revolucionário, sabe? Tipo, porque gerou esse impacto tão grande, sabe? E quando eu assisti o filme, eu não fui tão impactada desse jeito. Eu acho que foi um filme bom, é um bom filme sobre a ditadura, é um filme que toca, é um filme que sensibiliza, que emociona, e não tem como não se emocionar, sabe? Porque é um filme sobre ditadura. E quando a gente aborda temas violentos, temas históricos que são baseados em fatos reais e tem essa violência, não tem como você não ficar mal. E a ditadura é uma das feridas mais abertas da nossa sociedade. Então não tem como a gente não chorar, não se sensibilizar. Tem como não chorar, tem gente que não chora, mas se sensibilizar. Eu chorei o filme inteiro. Eu não conseguia controlar as minhas lágrimas. Tipo, elas só caíam, 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 sabe? E eu acho que é muito bom que ele sensibilize. Filmes que tratam sobre assuntos como guerra,
como a ditadura, eles precisam sensibilizar. Hoje em dia tem gente que pede a volta da ditadura, tem gente que cogita usar armas químicas, que cogita uma terceira guerra. E, cara, não tem como você pensar nisso, sabe? Quando a gente já teve experiências similares, quando a gente viu os custos que geram, e custos eu falo vidas, eu falo pessoas, eu falo histórias, eu falo as perdas, sabe? Então é muito importante que filmes sensibilizem a gente, pra tentar evitar que a gente repita atos, comportamentos, armas. E nisso eu acho que o filme é importante. O filme é importante pra sensibilizar a gente. O filme é importante pra trazer e falar sobre a ditadura. Mas eu não achei que o filme saiu da caixa. E eu acho que é isso que me incomodou no sucesso dele, sabe? Eu não tô apontando o dedo pro filme, mas eu tô mais refletindo sobre se eu não achei o filme tão incrível, tipo, revolucionário e tal, por que ele teve esse impacto tão grande na sociedade? E eu acho que é, primeiro, porque a gente não fala sobre, então qualquer ato de, tipo, falar abertamente, popularizar debates, conversas sobre ditadura, sobre racismo, vai ter um impacto. Mas eu acho que tem outras questões também. E aí vem as questões de privilégio da história que está sendo contada. A família Paiva, ela tinha dinheiro, sabe? O dinheiro oscilou ao longo dos anos, mas era uma família que tinha uma classe social boa. No livro, o Marcelo, ele fala um pouco sobre como os avós conseguiram dinheiro e tal. E você consegue ver que eles tinham um status bom. E não só isso, era uma família branca, é uma família branca. E não tem como a gente desvincular esses aspectos da nossa sociedade, sabe? Quando racismo, desigualdade social são coisas que permeiam a nossa sociedade, sabe? E ao permear uma sociedade, as histórias que são mais contadas e que têm mais facilidade de serem ouvidas são histórias mais privilegiadas. Faz sentido? Pra quem tá assistindo o vídeo, dá pra ver que tá muito mais claro, porque amanheceu. Mas bora continuar aqui. Uma coisa que ficou na minha cabeça, assim, que me desapontou um pouco, não sei se é essa a palavra certa, se foi uma frustração, ou, tipo, uma questão de eu fiquei assim, poxa, poderia ter acontecido isso e não aconteceu. Qual é o nome desse sentimento? É que eu acho que o filme tinha um poder de mudança muito grande que tá sendo desperdiçado, sabe? E eu falo isso porque parece que os temas que estão rolando sobre o filme, que atravessa o filme, então, tipo, para além de assistir o filme, os papos que estão gerando, tá sendo as premiações internacionais, as indicações e tudo mais. Eu acho que sim, deve ter papo que tá rolando além disso, mas eu não vejo, e é isso que me incomoda, sabe? Porque eu acho que uma das mudanças que o filme poderia gerar, por exemplo, trazer o tema para questionamentos presentes e futuros, para você trazer, cutucar, para você mudar o presente, para você mudar o futuro. Por exemplo, surfar na onda do hype do filme para trazer esses assuntos para que as pessoas entendam. Elas estão sensibilizadas, então usa essa sensibilização para falar, tipo, cara, olha essas questões que estão rolando, a gente precisa ficar de olho, porque eu não sei onde pode levar. Questões como militarização, como o flerte com o exército, violência policial, censura, tem muitas questões, sabe? Que dá pra gente democratizar, falar de um jeito acessível sobre esses temas, sabe? Criar projetos de lei, buscar apoio. Eu acho que as faltas dessas conversas também vêm do desgaste político que a gente tá tendo dos últimos anos, sabe? Tipo, eu tô muito desgastada politicamente. E eu também poderia usar das minhas plataformas pra trazer questionamentos pra sociedade, sabe? Em parte eu tô fazendo isso agora, mas, tipo, eu acho que eu poderia fazer muito mais e eu tô criticando muito. Mas é isso, eu acho que vem desse desgaste também, sabe? Falar sobre política é muito cansativo. Eu acho que tem muita gente frustrada politicamente, muita gente jovem que fica querendo mudança e não vê. Só que é foda, sabe? Porque aí as pessoas na eleição querem mudar tudo, mas não é assim que funciona, sabe? A mudança é gradual, sabe? As estruturas que estão hoje, elas estão permeando a sociedade faz séculos. A gente tem instituições coloniais que estão até hoje. Racismo tá até hoje, sabe? Então, pra gente querer uma mudança, a gente precisa de conversa, a gente precisa de pequenos atos, a gente precisa de eventos marcantes, desafiando os poderes, etc, sabe? São várias coisinhas que vão gerar mudança. É foda, é foda. Mas aí vem a questão que me incomoda, que é,
não só a gente não tá tendo essas conversas, que assim, eu acho que tem várias razões, como eu falei, mas a única coisa que eu escuto do filme, além das impressões sobre o filme, então, de novo, esse negócio do pós-filme, o que atravessa o filme, as consequências, os impactos do filme, o que a gente tá falando sobre o filme, onde a gente vai levar, é os Oscars. É premiação, é querendo essa validação estrangeira, sabe? E assim, claro que tem esse impacto no cinema, esse reconhecimento dentro da indústria de cinema. Mas o que eu tô falando aqui é que esses espaços não estão sendo usados para conversas, mas para falar sobre Oscars. Ou seja, a gente está desperdiçando o potencial de mudança e reproduzindo e reafirmando estruturas que nos invalidam. Uma hierarquia, estrutura de poder que prioriza o norte, prioriza os Estados Unidos, prioriza o ocidente. E pra mim, essa busca por validação, essa questão de querer ganhar um Oscar, é um reflexo da síndrome de vira-lata que também permeia a nossa sociedade, permeia o sul global. E pra adicionar mais uma camada a tudo isso, quando a gente cria um movimento de levar o filme aos Oscars ou fazer a Fernanda Torres ganhar um prêmio, etc., a gente faz com que o problema em questão torne a ser ganhar um Oscar, ganhar esse reconhecimento, esse prêmio. E a resposta para isso é muito fácil, é você dar ou não um prêmio, sabe? É uma questão binária. E você tira a raiz da questão, por exemplo, que o Oscar olhe para o Brasil, que temas como a ditadura e desaparecimento sejam validados, que a gente fale sobre isso. Todos esses problemas somem porque a resposta para ganhar um Oscar é ganhar sim ou não um Oscar. Então a mudança é muito limitada. Porque a mudança para essa questão seria o Brasil ganhar mais um Oscar. E só. E é aqui que eu consigo ligar com o MasterChef Confeitaria. Porque, pra mim, essa edição foi muito especial por questão de representatividade. E representatividade é outra coisa que tem um poder de mudança limitado. Ou seja, você levanta uma questão que não tá legal, por exemplo, a falta de representatividade, e você quer uma resposta pra isso. Só que a resposta, ela simplifica a questão. Ao invés de falar sobre discriminação, sobre desigualdade, a gente responde com, tá bom, vamos colocar mais gente que não é branca. Então, eu quero falar um pouco desse MasterChef que aconteceu nesse segundo semestre, foi a primeira edição de confeitaria e afinal aconteceu essa semana. E quem ganhou foi o César Yukio, que é o cara que eu quero falar sobre, porque ele é nipo-brasileiro e eu sou nipo-brasileira. E eu senti a importância da representatividade, que é você se sentir visto, você se sentir validado. E o César, ele traz nas falas dele, que me emocionou pra caralho, que ele fala sobre como foi uma questão de aceitação e de ele entender a identidade dele nipo-brasileira, mas não só nas falas, como nos gestos dele, como nos ingredientes dele, na confeitaria dele, que ele usa muito da confeitaria Yogashi, que é uma confeitaria japonesa mais contemporânea, assim, não é a tradicional. E tudo isso eu me sentia muito vista, sabe? E um episódio em si que me pegou muito foi o episódio que os competidores, eles tinham que recriar um prato salgado como doce. E o César escolheu o carê. E ele fala, assim, não só dos ingredientes, né, porque ele queria usar o curry, mas ele fala que é um prato tradicional, um prato afetivo e tudo mais. E eu me senti muito vista nisso, sabe? Porque o carê é o meu prato favorito, ou um dos meus favoritos. Porque pra mim me remete a uma questão caseira. Pra mim é um prato quentinho que me aquece, não só porque ele é quente, mas por me lembrar, tipo, de comer em dia frio com a minha família, sabe? Tem esse toque afetivo. E eu me senti muito vista nisso. E ele fazer um carê, eu falei, tipo, caralho, foda pra caralho, sabe? No entanto, nesse mesmo episódio, tem uma fala do Matheus que ele se refere a essas falas do César sobre estar falando de uma comida tradicional e tudo mais. Que ele fala, tipo, é engraçado como o César fala que essa comida é tradicional, mas ninguém conhece. É tradicional pra quem? E essa fala invalida total a minha experiência, invalida a experiência nipo-brasileira. Então, essa dualidade, né, que por um lado teve a representatividade, só que ela não gerou nenhuma mudança, porque eles incluem nesse mesmo episódio, nesse mesmo segundo, no mesmo minuto, uma fala que invalida, que estaria indo contra essa mudança. Fez sentido? E aí eu questiono tanto a fala do Matheus, como a decisão dos editores, dos diretores de incluir essa fala. E eu acho isso muito representativo de como essa mudança, esse poder de mudança é limitado, né? Da representatividade. Porque você resumiu o problema para falta de presença não branca ou não homem, etc. E a resposta para isso é colocar gente desse certo perfil. Mas isso não leva a uma mudança efetiva, não leva a uma reflexão, não olha para as questões que estão enraizadas nisso. A discriminação, o racismo, a microagressão, a xenofobia, etc. Eu acho que a representatividade tem a sua importância, sabe? Sobretudo quando você está crescendo e se entendendo como diferente. Seria muito legal se quando eu estivesse crescendo e estivesse entendendo que as pessoas me tratavam diferente, eu tivesse referências. E nisso a representatividade é boa. Mas é só a ponta do iceberg de uma questão
muito mais profunda, muito mais estruturada e enraizada na sociedade. E pra você mudar isso, não vai ser com a representatividade, sabe? Mas eu acho que é legal pra você trazer o foco pra discussão e tudo mais. Nessa mesma linha, ganhar o Oscar não é ruim, sabe? Tem a sua valorização, vai ser bom pra visibilidade do filme, pra falar sobre cinema brasileiro, mas não vai trazer mudança. E é por isso que eu falo de um potencial de mudança desperdiçado ou limitado. Enfim, esse foi o tema de hoje. Eu espero que eu tenha conseguido traduzir um pouco meus pensamentos. O vídeo de hoje tá bem picotado porque eu fiquei revendo e adicionando falas só pra tentar deixar mais claro, mas espero que no áudio dê pra vocês entenderem bem. São 8 horas, então eu vou terminar de editar e postar esse vídeo e dormir. A minha DM vai estar aberta, eu acho que esse tema seria mais interessante ainda pra conversa, porque é um tema complexo que tem muitas camadas e dá muito pra conversar. Enfim, me falam se vocês gostaram desse tema. Eu não acho que eu vou ficar trazendo ele, mas eu acho que é um formato que eu gostei, me satisfez. E é isso, muito obrigada por esse espaço. A caixinha vai estar aqui, né? Os comentários vai estar aberto para vocês falarem sobre o que vocês acharam, impressões, recomendações, feedbacks. E minha DM, para quem quiser mandar uma mensagem direta.